Você viu no vídeo anterior que você tem uma progressão de vida quando você sabe que dá para você sair do que chamam de corrida dos ratos. Dá para você vencer dentro de um sistema que tenta te convencer que você não tem escapatória, que é impossível você prosperar na vida. Beleza, tem como. É possível você vencer. É possível você entender que dá para você trabalhar e produzir e gostar do que você produz, e gostar do seu trabalho, gostar de servir. Só que para isso precisa ter uma virada de chave. No começo você está no modo trabalhador forçado. No começo te vendem essa ideia. Te vendem a ideia de que é impossível você ter mobilidade social. Te vendem a ideia de que você não deve gostar do que você produz. E te vendem a ideia de que você não deve gostar nem de quem você é. Porque aí é mais fácil te venderem uma roupagem de personagem, te venderem uma narrativa. E enquanto você permanece desconfortável em quem você é, você continua provavelmente comprando um sonho, uma promessa vazia de que se você for outra pessoa, aí você vai ser feliz. E quando você começa a aceitar quem você é o ponto de partida para que tudo mude. Então começa quando você acredita na mentira, que não é possível você ter mobilidade social. Depois você começa a entrar naquele modo de escassez. Depois você não gosta do que produz, não gosta da sua condição de pessoa que produz, e depois não gosta de quem você é. Como é que você faz a superação desse processo? É só fazer o caminho reverso. Quando você começa a gostar de quem você é, você passa a gostar do que você faz. Você passa a gostar do seu status de pessoa que produz. E depois você passa a gostar de produzir. Consequentemente, a qualidade do que você produz é aumentada. E aí você consegue produzir para ter um ganho maior apenas do que pagar as contas. Você consegue produzir coisas com a sua energia, com aquilo que te torna único, com aquilo que te torna única, com a sua singularidade. E é isso que faz com que você prospere de fato. Independentemente da sua função de trabalho. Quando você tem esse valor que você agrega à sua identidade, aí sim você consegue ter a fagulha, a faísca inicial para você sair dessa corrida dos ratos. Só que para isso você precisa passar por um processo de experimentação para você ver quem é você de fato. Você ao menos sabe quem é você? Então boa parte desse processo é você ir testando o que é máscara e o que é verdade na sua vida. Que narrativa que é apenas uma narrativa, mas que narrativa que é descritiva de quem você é. Você tem muitos personagens na ficção, na mídia, que por mais que sejam personagens fictícios, eles descrevem quem você é por alguns ângulos. E aí você pode fazer uma espécie de engenharia reversa para você ir percebendo essas descrições que tem nessas peças de mídia, nesses personagens, e você ir entendendo você de trás para frente. Você também pode fazer um processo experimentativo, onde você, por iniciativa própria, começa a navegar pelo mundo e testando para ver quem é você de fato. Como é que você tem indícios de que você sabe que você está sendo mais você mesmo ou você mesma? Quando você se sente mais feliz, quando você se sente mais alegre, quando a sua alma ela começa a ter um júbilo que inicialmente é mais sutil, mas ele vai se avolumando conforme você vai sendo você. Tem alguns cenários, algumas situações, alguns ambientes que você não quer que aquele momento acabe, que você não quer olhar para o relógio, que você não quer que termine. Esses ambientes, esses momentos, eles são indícios de que você está de fato sendo quem você é, independentemente de rótulo, independentemente de cor, independentemente de narrativa, de vertente ideológica. Você está sendo você.
E quando você descobre onde, quando e com quem você consegue ser você, você naturalmente passa a querer mais daquilo. Esse é o pré-requisito para você produzir na sociedade e, consequentemente, para você prosperar. Você vai prosperar à medida que você produz com valor agregado. E esse valor agregado é a sua identidade. Beleza. E esse produzir, além da sua identidade, é você processar a energia. O seu corpo já processa a energia térmica, mas além dessa energia térmica e laboral, você pode agregar um certo valor único, que é você. E quando você descobre esse valor, e você não quer que o tempo passe, você não quer que o momento termine, é quando você encontrou, quando você é você. E aí você tem um outro desafio. Você tem alguns ambientes em que você é você, você tem alguns relacionamentos que você é você, mas o verdadeiro pulo do gato é quando você é você na sociedade, independentemente de ser para alguém ou com alguém. Quando você é você, sem precisar de ser para alguém, e sim ser você por você. É quando você centraliza a sua identidade em você e não na aprovação de outra pessoa. Toda pessoa passa por esse rito de passagem. No começo, é normal que o ser humano busque a aprovação de seus pais, de seus cuidadores. Isso faz parte do desenvolvimento e do crescimento do cérebro humano. Mas quando você chega na maturidade emocional, na maturidade neural, chega num nível em que você deve centralizar dentro de você essa aprovação e não buscar mais uma validação externa, e sim você se bastar por ser quem você é. Quando você encontra isso e quando você vai testando e tendo esse equilíbrio, aí sim você está pronto, você está pronta para ser você no mundo. Porque nem sempre vai ter alguém para te aplaudir, nem sempre vai ter alguém para te elogiar. Muitas vezes pode ter alguém para te criticar. Se você não sabe ou não entende como ser você, independentemente das críticas, sempre podem te deixar abalado ou abalada por causa do que falam ou do que deixam de falar, por causa do que fazem ou do que deixam de fazer. Quando você traz de volta esse poder para você, de ser você, é aí onde você se emancipa emocionalmente. Isso não significa que não possa ser melhor quando tem outras pessoas, mas sim que você não depende de outras pessoas para se sentir pleno ou plena, para se sentir único ou única. Você não depende de ninguém para te dar permissão para viver. Você não depende de ninguém para te dar permissão para se sentir feliz com o corpo que você tem, com a história que você tem, com as dores e as cicatrizes que você tem. Você não precisa de alguém para dizer que, aí sim você tem valor. Você reconhece o valor que você tem, mesmo se ninguém te elogiar. Você reconhece e valoriza as cicatrizes que você tem, mesmo sem ninguém falar para você fazer isso. É nesse momento que você adquire essa maturidade, e quando a gente transpõe isso para um contexto social, você entende que, beleza, eu me basto. E agora? Agora você vive. Simples assim. E a sua produção e o valor agregado que você coloca, seja nos seus serviços ou nos produtos que você produz, esse valor agregado ele vai ser uma consequência natural. Quando você tenta forçar muito a barra para agregar esse valor, fica uma coisa forçada e as pessoas percebem. Quando você tenta fazer força para ser autêntico ou autêntica, fica meio forçado. As pessoas sentem quando você é apenas um personagem. Agora, quando você está sendo verdadeiro, verdadeira, as pessoas também sentem isso. E o mais importante é você sentir.
E você tem um nível de autoconhecimento tal que você se basta e você é você. É nesse ponto, é nesse nível que você começa a gradualmente, mediante você reforçar a sua escolha, a querer prosperar na sociedade ou não. Então primeiro você precisa gostar de ser você, isso é um pré-requisito para qualquer vida de qualquer pessoa. Depois que você centralizou a validação para você, aí o próximo passo é o quanto você quer crescer. Essa resposta vai depender de algumas variáveis: intensidade, repetição, perseverança. Vamos recapitular. Você é ensinado ou ensinada a ter uma vida bem tóxica, digamos assim. E o mundo tenta te convencer de uma mentira, que não existe mobilidade social. E não existe respeito, não existe nada. Só existe dor e sofrimento. E essa é a programação padrão do mundo. E aí isso acaba te tornando apenas uma peça substituível numa engrenagem, apenas uma coisa. Que segue ordens e não as questiona e não pensa. Beleza. Aí depois você começa a pensar. Você começa a ver, cara, não é bem por aí. Dá para ser mais do que isso. Como? Aí você começa a querer encontrar a resposta. Então, até você se convencer de fato de que dá para sair desse joguinho de escassez, já é um belo de um trabalho e é bem difícil. Beleza. Depois você começa a entender que, bom, outras pessoas conseguiram sair desse joguinho, você também consegue. Tem como. E aí você começa a entender que aquilo que você faz não é o problema. E você não precisa odiar aquilo que você produz. Você não precisa sentir nojo de você mesmo ou de você mesma, entendeu? Porque você tem uma qualidade insubstituível e valiosíssima na sociedade. Aí você vai aprendendo isso, você vai percebendo isso e você vai vendo que, caramba, talvez você passou a vida inteira sentindo nojo de você mesmo ou de você mesma e você começa a perceber que, peraí, no lugar do nojo pode ter, ao invés da arrogância ou da soberba ou do orgulho, pode ter dignidade e pode ter felicidade. Em você estar feliz em ser você, estar feliz em ser você, em ter o corpo que você tem, em produzir e processar o que você produz e processa. Aí depois que você passa a ser feliz pelo que você faz, você começa a ser feliz por quem você é, a se aceitar. E a aceitação é o ponto de partida. A partir da aceitação, você começa a perceber que você tem um lugar no mundo. E esse lugar é justamente exclusivo seu. Que você não sabia qual era porque você não tinha consciência de quem você era. Mas existe um lugar no mundo que ninguém mais consegue ocupar ou pode ocupar. E esse lugar é só seu. E quanto mais você se ama, e esse é o ponto de partida número 2, primeiro é se aceitar e depois é se amar. Quanto mais você se ama, mais você gosta de produzir e fazer o que você faz e produz. E esse gosto é o ponto de partida para você produzir o seu valor agregado. Porque o seu valor agregado é a sua singularidade. Além daquilo que circula, você tem a energia que já está no planeta. Você tem os corpos que já estão no planeta, a gravidade da massa planetária, dos elementos químicos que já estão no planeta. Mas você tem a sua alma que incorpora o corpo. Você tem a energia vital que perpassa a matéria. E é essa energia vital que dá aquela alegria, que dá aquela felicidade, que dá aquela vida que não tem quando é só inteligência artificial,
que não tem quando é só uma coisa falsa ou só uma atuação. E as pessoas cada vez mais veem propagandas marqueteiras apenas querendo você pelo que você pode pagar e não por quem você é. E cada vez mais isso está sendo desconfortável para as pessoas que querem ser amadas e valorizadas por quem elas são. Só que enquanto você não se amar e valorizar você por quem você é, esse amor não vem de fora. Esse é outro pulo do gato. Ironicamente, os outros só vão te amar por quem você é quando você se amar por quem você é. Às vezes você sente que está precisando de um amor que vem de fora e não vem, e não chega. E você pode estar se sentindo numa situação de abandono. Mas quando você ressignifica isso e entende que a única pessoa que pode te amar verdadeiramente é você, você entende que, na verdade, uma situação de solidão é um convite para você olhar para dentro e perceber a vastidão de quem você é, a dimensão do seu eu. Quando você entende essa dimensão, você entende que você se basta e você não precisa de validação externa. É aí que você começa a transbordar essa autenticidade e a nutrir a vida de outras pessoas, mesmo sem necessariamente pagar por isso na vida delas. Esse é o ponto. À medida que você vai entendendo quem você é, você vai entendendo quem os outros são. E você vai desenvolvendo compaixão. A compaixão nasce do entendimento. E o entendimento nasce de uma escolha. Quando você escolhe entender você, às vezes essa escolha ela acaba sendo quase que forçada pelo ambiente. Quando você escolhe você, entender você, conhecer você, saber as ramificações de tudo aquilo que é você, você começa a desfrutar a vida mesmo sem ter, porque você passa a ser. Beleza. Esse ser é o que é cativante para as outras pessoas. Esse ser é o que os outros querem. Isso é uma função natural da vida, que é o amor. Existe amor dentro da sua vida, existe amor que irradia da sua alma. Porque é um amor por você, por quem você é. E esse amor, no nível 1, ele é de você para você. Mas quando você leva esse amor além de um certo limiar, quando você eleva esse amor além de um certo limite, não tem outro caminho a não ser amar outra pessoa. Outras pessoas, geralmente as pessoas param no âmbito apenas familiar, elas acabam sendo mini ou semi-altruístas, que é altruísta só até onde vai a família dela, e depois não é mais altruísta. Então é um egoísta disfarçado, um egoísta gourmet. Mas quando você é um egoísta hardcore, você automaticamente é um altruísta hardcore. Porque você só pode servir a você quando você serve os outros. Porque existem coisas sobre você que você só vai conhecer nos outros. Existem ângulos de você que é muito melhor quando alguém te mostra indiretamente, através da interação com você. Existem, por exemplo, ângulos que você só pode ver em você naturalmente com espelhos. E muitas vezes as interações no mundo acabam sendo refletoras de certo modo. Mas o legal é quando você interage com pessoas que são projetoras, não de quem elas querem que você seja, mas delas próprias no mundo. E aí você consegue interagir com as pessoas e ir construindo uma dança junto da outra pessoa. E aí você pode estender a amplitude desse amor para um relacionamento que não seja tóxico, que seja saudável. Aí você pode estender a amplitude desse amor
para a sua família, que você pode constituir ou não, dependendo da sua escolha. E cuidado com aqueles que são ideologicamente ditatoriais e intransigentes. É sinal de maturidade intelectual quando uma mente ela sabe entreter uma ideia sem necessariamente concordar ou discordar dela. Então aquelas pessoas que são intransigentes demais com tudo, que tudo tem que ser do jeito delas e tudo mais, talvez essas pessoas não saibam tanto assim. Agora, aquela pessoa que sempre está disposta a duvidar, a questionar, que nunca tem posicionamentos absolutos e que sempre pode aprender algo novo, que sempre tem a mente aberta para aprender, essa pessoa sim consegue crescer mais. E essa pessoa sim consegue se relacionar. Porque vai ter horas que você vai precisar abrir mão de um posicionamento que você tinha antes para um novo posicionamento que pode ser melhor do que o que você tinha antes. Só que para isso acontecer você precisa abrir mão. E é disso que se trata, é isso que é sobre esse capítulo do vídeo, a fagulha para você crescer. Ela envolve você mudar um posicionamento que você tinha sobre algo uma crença que você achou que era verdadeira. E a crença era que nunca seria possível você vencer, sempre seria daquele mesmo jeito. A corrida dos ratos, a escassez. A escassez não é regra, ela é uma condição, mas a sua decisão, sim, ela pode te direcionar e te conduzir para você ser você. E não ser uma declaração que fizeram de você, mas ser a declaração que você faz sobre você. Não ser um cargo ou uma incumbência que deram para você, que o teu chefe falou para você, você é isso. Não. Mas sim o que você descobre em você. Porque uma coisa é quando alguém fala que você é isso ou aquilo, mas outra coisa é quando você descobre por experiência própria. Uma coisa é quando alguém fala que tal coisa é saborosa ou não. Outra coisa é quando você sente o gosto no seu paladar. Uma coisa é quando você vê alguém contraindo o rosto, sentindo um sabor. Outra coisa é quando você está sentindo o sabor. E você fecha os olhos e não está nem aí para a contração facial que você faz. É disso que se trata. Você experimentar a vida, porque a vida foi feita para ser experimentada. Por você. Entende? Quando você experimenta a vida, mais importante do que experimentar o que está fora, é você experimentar você. É você descobrir você. E aí depois sim, você decide o que você vai fazer. Depois de você se descobrir. E naturalmente, você passa a querer produzir na sociedade, porque essa produção, ela acaba sendo uma naturalidade. Você fica tão satisfeita em ser você, que você passa a querer ser você também para outras pessoas. Mas em primeiro lugar, você se basta, e aí depois você passa a querer multiplicar essa alegria, essa plenitude. É esse o momento em que você de fato entendeu como é a frequência de você ter saído da escassez. Nessa frequência você está numa frequência de crescimento, e você está na frequência de ser você, e não pelo que podem te elogiar, te aprovar ou te reprovar, mas sim pela alegria, pela plenitude, pela felicidade em ser você. E eu entendo que talvez você possa pensar assim, que conversa filosoficamente interessante, mas as contas ainda precisam ser pagas, eu concordo. Precisam ser pagas e serão. Mas primeiro, seja você quem paga as contas, e não alguém em formato de você, e não um personagem que finge que é você. Porque muitas vezes as pessoas conduzem a vida delas apenas sendo personagens, para evitar conflitos. Mas o melhor conflito que você pode ter na sua vida é você ter o conflito com a mentira sobre quem você é, a mentira do self, para encontrar a verdade do self, a sua verdade, você. Essa é a visão que eu quero passar para você nesse vídeo. Deixa o like, compartilha, passa a mensagem adiante. Que Deus te abençoe. Até a próxima.
Um abraço.